E agora, então a gente começa com as preces. Pera, Nina, calma aí. Pera. Diga. Pode abrir. Ô, Gê, Hum. você lembra quando a Tisha foi para o Tibete, que ele levou uma pessoa que era para testar a paciência dele? A Darcy, né? É o Eu tô Darcy ligada. da sua vida. É ele, Gê. É o próprio. É ele. Ai, ai, ai. Então vamos lá, chuchus. Ahn, Vamos lá. Então vamos. Antes da gente começar, antes das preces, vamos só retar um pouquinho o corpo, a mente, a energia. Abrir espaço. Bom, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid, e está cercado por uma hoste de muitas daquines. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Hum. Om Orgen Ugen Jansam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampukor Keki Jesu Dadrubki Jinge Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. Hum Orgen Yogi Nabjansam Pema Gesar Dompola Yamsen Chogi Modrumye Pema June Shesudra Kordu Kandro Mampekur Keki Jesu Dadrubki Jingi Lapchir Sheksuso Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma, na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres cientes alcançar o estado búdico. Sanjay Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanjay Drupasho Sanjay Chodam Sochi Chonamla Janchu Vardu Dagni Chapsuchi Dagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanjay Drupasho. Agora, se vocês quiserem mudar de posição, a gente vai passar direto para a prática.
Gente, só me confirma se vocês estão ouvindo aqui, porque deu um zoom, tá muito louco. So let's practice. Então vamos praticar. Espera aí, só um pouquinho. Nos tornar mais e mais felizes. So let's practice. Então vamos praticar. Estão ouvindo ou não? And the key, once again, is a deeper and deeper sense of ease, of looseness, of letting go. Então, novamente, a chave é um profundo senso de soltar, de relaxar. The mind is inwardly loose and relaxed, at ease from the core. Can you maintain that stillness of awareness, even as the winds howl, the winds of desires and emotions, the activities of the mind blow by? Apenas com esse profundo relaxamento, profundo senso de conforto do sistema corpo e mente, é possível manter a consciência quieta, em quietude, em meio aos ventos dos desejos e emoções. So set your body at ease. Então estabeleça o seu corpo em conforto. And allow the respiration to flow effortlessly. E agora deixe a respiração fluir sem esforço. And set your mind at ease. E deixe a sua mente à vontade. Releasing all the tightness of grasping, Solte toda a tensão das fixações, do apego. of desires and aversions, hopes and fears. Release them all into the space of the mind. Dos desejos, das aversões, das expectativas e medos. Solte tudo no espaço da mente. And for a little while, simply let your awareness come to rest in stillness in its own place. E por alguns instantes, deixe que a sua consciência apenas repouse em seu próprio lugar, em sua própria base. Without doing anything with it, without focusing it on any object. Sem fazer qualquer coisa, sem forçá-la na direção de qualquer objeto. Then softly let your eyes be at least partially open.
E gentilmente deixe o seu olhar ao menos parcialmente abertos. Again, with your gaze vacantly, resting in the space in front of you without focusing on any visual object. Deixe o seu olhar repousar no espaço à sua frente, sem focar qualquer objeto. And from this initial starting point of stillness, now do direct your awareness, the light of your awareness, to the space of the mind. E agora, desse ponto inicial de quietude, agora sim, dirija a luz da sua consciência para o espaço da mente. And be aware of the mental appearances that rise to meet you, coming from in front, mental images, mental chit-chat. E tome consciência, então, dos eventos mentais que surgem à sua frente, das aparências, como as imagens, os pensamentos discursivos. Without labeling them or thinking about them, simply recognize the thoughts as thoughts, images as images. Sem rotulá-los e sem pensar a respeito deles, apenas reconheça os pensamentos como pensamentos, as imagens mentais como imagens mentais. Empty appearances arising in the space of the mind with no owner, no creator. Apenas aparências vazias surgindo no espaço da mente, sem qualquer dono. Like holographic images, having no substance, they have no power of their own. Como imagens holográficas, elas não têm poder, elas são vazias, não têm nada em si mesmas. They're empowered only by our grasping onto and identifying with them. Elas se empoderam apenas pela nossa fixação, por nós nos identificarmos com elas. And now sustaining this core sense of ease, of looseness of body and awareness. E agora sustentando essa qualidade de quietude, de relaxamento, de soltar do corpo e da consciência, Be aware of the subjective impulses that arise from the mind, such as desires, feelings, emotions, intentions. tome consciência desses impulsos subjetivos que surgem na mente, como desejos, impulsos, vontades, sentimentos.
These two have no power of their own. Estes também não têm nenhum poder por si mesmos. They have power to captivate the mind, to carry us away, to torture us. Only when there is that cognitive fusion, only when we get caught in their grip. Eles só têm o poder de nos arrastar, de nos capturar, de nos fazer sofrer, de nos torturar, só se nós nos apegarmos a eles, se ocorrer a fusão cognitiva com eles, When we identify with them. se nós nos identificarmos com eles. And on occasion you may not perceive any appearances arising in the space of the mind. E de vez em quando pode ser que você não perceba nenhuma imagem, nenhum evento surgindo no espaço da mente. Or any distinct mental impulses, such as desires and emotion rising from within your Ou mind. nenhum impulso subjetivo como desejos e emoções surgindo na mente. Then simply rest in the flow of awareness of awareness. Então simplesmente repouse no fluxo de consciência da consciência. Not spacing out, Sem se sentir desorientado, but sustaining the clear flow of cognizance. mas sustentando um claro fluxo de cognoscência. The knowing the awareness of being aware. Saber que sabe de consciência da consciência.
Again, in this practice, we are cultivating and refining two faculties of the mind. Novamente, nesta prática, nós estamos cultivando e refinando duas faculdades da mente. The first is mindfulness, A primeira é a atenção plena, by which we are able to sustain the flow of mindfulness of the meditative object without distraction, without forgetfulness. Por essa habilidade, nós somos capazes de sustentar o foco, a atenção plena no objeto escolhido, sem se esquecer dele, sem se perder dele. And the other is introspection, with which we monitor the flow of mindfulness. A outra é a introspecção, pela qual nós monitoramos o fluxo da atenção plena. Noting the deviations in the flow of attention. Notando os desvios do fluxo da atenção. When your awareness wanders off, is carried away by distractions. Quando a nossa consciência flutua, é carregada pelas distrações. Or withdraws into dullness, vacuity, spaced out. Ou se recolhe na sonolência, no vazio, na desorientação. So when you introspectively note that you've deviated from the main path of the practice, Então, quando você notar que você se desviou da prática principal, if you see that you've fallen over to the extreme of agitation, distraction, relax, release, and return your awareness to the meditative object. quando você notar que você se desviou para o extremo da distração ou da agitação, relaxe, solte o que te distraiu e retorne para o objeto de meditação. And on other occasions when you see you're not distracted, but you're sinking into dullness, into drowsiness, refresh your awareness, restore the flow of attention, and sustain or retain that flow of mindfulness. Em outros casos, quando você perceber que não se distraiu, mas você está se afundando em sonolência, em torpor, renove o seu interesse pela prática, retome o foco e sustente esse foco. Let's continue practicing now in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Deu certo, né, Chuchu, do som? Porque eu tava baixinho mesmo, mas eu aumentei na hora. Deu tudo certo, tudo certinho. Deu tudo certinho. Deu, né? Deu. Então tá bom. Vamos lá, meus bens, vamos seguir aqui. A semana passada a gente acabou ficando na discussão da prática, né? Que eu trouxe o Paul Ekman, a gente deu uma zoada geral aqui semana passada, né? Então a gente vai seguir a partir da meditação mesmo no texto. Deixa eu só abrir. Mas esse Zoom tá muito louco. Não sei de vocês, alguém sentiu alguma diferença no Zoom? O meu sumiram as reuniões, demorou para voltar, ficou uma bagunça. Agora toda vez que eu abro tem que logar, agora eu não queria logar o som, tá uma zona. No fim deu certo. Vamos lá. Aninha, tá bom esse tamanho aqui? De letra? Tá, 178%, né? Tá bom. Tá bom. Então tá bom. Então a gente está na segunda metade do vídeo 4, né? Então, aqui, antes da prática, deixa eu só tirar aqui a marcação. Antes da prática, o Lama só explicou a prática mesmo. Aí agora ele vai voltar para o texto, né? Então, como mencionei antes, este texto é semi-autobiográfico. Não sei por que semi-autobiográfico, né? Porque tem um pouco de charme, né, no texto. Sendo assim, o John Limpa nos oferece vislumbres de suas experiências, e ele é bem transparente com respeito a elas. Em geral, um conselho muito comum no budismo, também dito por Padmasambhava e do John Limpa, é que não devemos falar sobre as nossas experiências e realizações. Para o seu mestre, é claro, né? Você pode dizer qualquer coisa, mas não chame atenção para si mesmo, não tente causar uma impressão nos outros. Isso só empodera o ego. Você estará dando passos para trás. Porém, se você tiver a realização do John Limpa, pode dizer o que quiser, né? Porque, afinal de contas, o John Limpa, o ego dele já era há muito tempo, né? Não vai ser nenhum problema. Ele fala realmente com a motivação de nos inspirar, né? É uma outra coisa, assim. Não vai atrapalhar você em nada. Então, agora o texto raiz. Em visões meditativas e sonhos, me foram concedidas instruções diretas por meio de símbolos e palavras expressas pelo glorioso Vajra nascido do lago de Ordem. E eu possuo um caminho próprio, de visões ilusórias estáveis do meu corpo, fala e mente, sendo abençoados pelos seus 3 Vajras. Então, vamos lá. Então, ele está sendo completamente transparente. Ele está dizendo que o guru dele não é um ser humano e que recebeu instruções diretas por meio de visões puras e sonhos. Essas instruções apontam a natureza da mente. São instruções para a fase do cortar, trekcho, né? Para cortar a delusão e acessar a própria lucidez prístina. Então, há diferentes tipos de transmissão da linhagem da grande perfeição. Uma é direta de mente para mente, Buda com Buda, Buda falando com Buda. A segunda, um pouco mais grosseira, é feita puramente por símbolos, sem palavras. E a terceira, mais grosseira de todas, é usando palavras. Então, a limitação do uso das palavras é que Rigpa é inefável e inconcebível. Não dá para expressar o que é Rigpa, o que é a natureza da mente. Não dá para expressar, né? Porque ela está além da compreensão da mente comum. Então, a linguagem simbólica ela tem essa facilidade, né? É uma transmissão mente a mente, praticamente. Não é mente a mente puramente, né? Mas ela não precisa de palavras, né? Então, o desafio é usar palavras e conceitos para apontar uma dimensão de realidade que transcende completamente palavras e conceitos. É sempre a nossa briga aqui, né? Instruções sem o N. Onde eu leio? Na terceira linha depois. Obrigada. Obrigada, meu bem. Então, essa é uma dificuldade sempre, né? Para os mestres explicarem uma coisa para nós que não tem como ser explicado em palavras, mas como diz o Mingyur Rinpoche, ele fala assim, não dá para explicar, mas tem uma boa notícia, dá para experimentar. Né? Ele fala isso, não dá para explicar o que é, mas dá para a gente sentir, perceber, né? Então, os mestres vão tentando mostrar o caminho para a gente, mas no fim, para a gente poder realizar
a natureza da mente só experimentando. Não tem como ser explicado, né? Mas, no caso do John Limpa, ele recebia esses ensinamentos por instruções diretas, né? Então, ele recebeu tudo isso de Padmasambhava. Recebeu as bênçãos de corpo, fala e mente, respectivamente, do corpo, da fala e da mente, do Vajranasi do lago. A prática do estado de geração, da qual você recebeu a iniciação nesse retiro, que nós fizemos no mês passado, serve para capacitá-lo, torná-lo um vaso para você receber... Para você receber esse tipo de bênção, onde seu corpo, fala e mente se tornam indivisíveis do corpo, da fala e da mente do Vajranasi do lago. Nesse parágrafo curto, ele está apresentando sua perspectiva. É daí que eu venho, né? De onde que ele tira tudo que ele está ensinando, né? Ele veio diretamente de Guru Rinpoche, né? Recebi instruções de Padmasambhava, ele abençoou meu corpo, fala e mente, e eu estou aqui compartilhando esses ensinamentos com vocês. Mas basicamente isso, né? Então, só para a gente entender, né? Na iniciação, o Lama, ele dá as 4 iniciações para a gente, né? Qualquer iniciação o Átila, não sei se ele pode me corrigir, mas a impressão que eu tenho é que as iniciações, elas são todas muito parecidas. Elas têm quase todas a mesma estrutura, né? A gente recebe as 4 iniciações do Lama. Então, é como se fosse as 4 iniciações... deixa eu pensar. Caminho e fruição. É como se fosse uma... como é que é, meu Deus do céu? É como assim, se o Lama desse inicialmente essas iniciações de corpo, de fala e de mente, e depois, toda vez que a gente recebe as 4 iniciações, a gente mesmo, que a gente faz como se imaginasse uma luz branca da testa do Rinpoche na nossa testa, né? A gente recebesse de novo as 4 iniciações. Até que a fruição, que é a própria iluminação, né? É como se aí aquilo se consumasse, né? A gente recebe esse empoderamento primeiro do Lama, né, durante a iniciação. Daí a gente pratica aquilo até que chega na fruição, que é o próprio corpo, fala e mente Vajra de Guru Rinpoche, né? Como se consumasse ali. Onde que a Ana viu apresentando? Engraçado que ele não está... Deixa eu ver aqui, pera só um pouquinho. Ortografia e gramática. Boa. Achei. Apresentando. Pronto, agora vai ficar vai ficar grafado de vermelho, se estiver errado. Então é isso, ele recebeu diretamente, é como se tivesse recebido essa iniciação direta de Guru Rinpoche, já resolveu, né? Ele se tornou indivisível de corpo, fala e mente de Guru Rinpoche. Simples assim. E é daí que ele vai partir para dar ensinamento para a gente, né? Então, resumindo, os iniciantes entram no caminho autêntico por meio de investigação e familiarização. Assim, primeiro vá para um lugar isolado, sente-se uma almofada confortável, gera bodhicitta, a aspiração de atingir a perfeita iluminação. Então, ele sugere que usemos a nossa inteligência completa aqui. Isso já aconteceu no Tibete também. Com toda a pluralidade de ensinamentos, se você encontrar um caminho, investigue-o cuidadosamente. Vocês estão... esquisito, né? Um treco aqui. Bom, eu acho que sim. Investigue-o cuidadosamente. Cheque, analise. É um caminho autêntico? Por que você acha que é? Quem seguiu esses ensinamentos? Como é que essas pessoas estão agora? Né? Então, o primeiro que a gente faz quando recebe alguma instrução seria isso, né? Deveria fazer. Se você vai dedicar a sua vida a esse caminho, e a um ou mais professores, essa é a sua maior aposta. Invista sabiamente, pois depois de 20 anos praticando, não poderá dizer, ops, foi mal, cometi um erro, quero meus 20 anos de volta. Não rola, né? Se for a vida inteira, então você realmente não teve sorte. Então, primeiro, leia os ensinamentos, reflita sobre eles. Sua vida e todas as suas vidas futuras dependem disso. Então, o primeiro passo que o próprio John Limpa sugere é esse, né? Você, então, lê, investigue, daí o John Limpa diz, familiarize-se. Esse termo significa medite. Então, uma das traduções da palavra meditação é se familiarizar, né? Então, a gente teria que
não só entender intelectualmente, mas sentir o que é aquilo, né? O que é esse ensinamento? O que é estabelecer o corpo, a fala e a mente nos estados naturais? A gente pode até escrever, conduzir uma prática para outras pessoas, mas a gente experiencia isso, a gente se familiariza com isso, ao ponto de falar, nossa, agora o meu corpo não está no estado natural, está muito longe do estado natural, né? Isso é muito importante na nossa vida, né? Na nossa vida fora da almofada. O Tim Osted, que eu traduzi para o Lugar semana passada, ele é maravilhoso, né? Não sei quem... Alguém assistiu aqui, Tim Osted, na segunda-feira? Incrível, né? E ele fala assim, olha, um praticante deveria pelo menos... Não sei se foi pelo menos, mas assim... acho que pelo menos. Deveria pelo menos perceber o estado que ele está, né? Quando é que a mente está fechada, o coração está fechado, trancado, e quando que está aberto, né? O tempo Então, todo, né? Ele falou, né, o Gê? tempo todo, né? A gente deveria pelo tempo menos isso, todo. né? O tempo todo perceber como é que a gente está. Em cada situação, a gente se perceber. Eu tô com o coração... Gente, aquilo foi muito, muito... Assim, ele é muito direto, né, também. Muito, né? As instruções muito Gê, diretas. Oi. e ele lembra aquilo, né? Que os tibetanos, os budistas tibetanos, não se chamam de budistas, eles chamam de Nampa. insiders, né? Nampa, insiders. É. Aqueles que olham para dentro. É muito né? lindo isso. O Lama, Esse é- o Lama esse é o explicou ponto. uma vez isso. É. Putz, eu achei tão bonito esse negócio. O Marcinho tá aí? Não sei se o Márcio tá aí. Ele até me corrigiu o jeito que escrevia Nampa. Não tá. Não tá. É super bonita essa coisa, né, dos budistas. Eles não são seguidores do Buda. Eles não se chamam de Buda. Porque a gente chama de budista, né? Budista seguidor do Buda, cristão seguidor de Cristo, né? A gente faz uma analogia porque é cultural, assim. Mas o significado do seguidor do Buda mesmo, né? É aquele que olha para dentro. É o insider. Então, a gente deveria olhar para dentro, né? Basicamente, assim. Mas não é olhar para dentro. Olhar para dentro, né? Se perceber. Como é que a gente está? Meu corpo está no estado natural? Minha fala está no estado natural? Minha mente está no estado natural? Se a gente não tem essa referência, né? Que a gente consegue perceber na prática formal, a gente vai achar que está sempre tudo bem, né? A gente nem vai reconhecer quando está muito... A gente não está no estado natural nem na prática, na verdade, né? Porque o estado natural de corpo, fala e mente é a iluminação, né? É o ponto final da prática. Mas a gente vai tendo uma referência um pouco melhor, assim, né? Agora meu corpo está relaxado, né? Meu corpo está tranquilo, meu coração está aberto, minha mente está relaxada. A gente começa a, né, ter uma referência do que seria mais próximo, né? E a gente deveria se perceber. Porque não vem coisa boa quando a gente não está nesse estado. A chance de a gente, sei lá, fazer uma coisa que a gente vai se arrepender depois, como diz o Paul Ekman, né? É muito maior, né? Fala, Ana Paula Átila. Oi, Gê. Acho Oi. que uma das lições preciosas para mim é ter muito claro, por exemplo, esse aspecto que nós praticamos hoje, de olhar o que é a introspecção, dar esse rótulo para ela, para eu ter claro que é um momento em que eu percebo que estou distraído, aí procuro retornar. Então, esses nomes, essas faculdades, para mim, são muito interessantes, por dar uma clareza do que eu estou vendo. Às vezes eu estou vendo um monte de coisa, mas não tem um norte, né? Então, esse norte que essas lições do budismo estão me dando são maravilhosas. A psicologia budista é maravilhosa nesse sentido, né? Porque ela vai nomeando e esclarecendo mais, né? Como é que a nossa mente funciona no fim, né? É muito precioso mesmo. Oi, Átila, fala, meu bem. Não, eu queria dizer justamente dessa coisa da palavra gon, né, que é familiarizar-se. O treinamento, basicamente, é isso. É isso. Né? Agora, é muito interessante, porque essa coisa que você falou antes da iniciação, a gente, quando se dá a iniciação, vez a vez, a gente zera os samayas quebrados, né? Então, assim, parece que os mestres, eles vão falando da importância disso, né? Mas, na verdade, eles estão falando o tempo inteiro da importância do treinamento, porque quando você consegue assimilar a ponto de você se dar a iniciação o tempo inteiro, e eu acho que é esse que é o ponto que um dia a gente vai chegar, né? A gente não consegue, a gente volta na personagem, né?
Mas essa aqui é a direção que eles apontam o tempo inteiro, né? Porque, tipo, zero, Samar, começa daqui, vai à frente, né? Siga. Mas siga sempre treinando, né? Não é perdido na coisa. Isso que é mó barato. Eu acho muito Esse é o interessante. Tantra, né? É o Tantra, É, Tantra significa continuidade, né? O Tantra é uma sim. continuidade. Então, se a gente não treina, é como se isso não tivesse continuidade, né? E é como se assim, você tem ali na iniciação as qualidades daquela mente, e você assume as qualidades daquela mente. Só que você não treina nas qualidades daquela mente. Não. Se você para momento a momento, tentando o máximo possível treinar nas qualidades daquela mente, você começa a avançar. Mas aí vem a questão de se perceber, inclusive, quando se perde nisso, né? É. Por isso que eu acho bonito essa coisa do Lama, das instruções, quando dizem para a gente retomar o ponto, né? Que é justamente, opa, olha onde é que você se familiariza, inclusive, com o ponto do perder. Olha, volta e olha, né? É muito legal. É muito lindo. No dia seguinte ou 2 dias depois, não sei, a Pema Chodron deu um ensinamento também, né? Era aniversário dela, fizeram uma festa super linda lá no centro do Dzigar Control, ela deu ensinamento também. E ela falou sobre treinamento da mente, né? Ela falou assim, a primeira dificuldade que a gente tem é perceber, é se perceber, né? Como é que eu tô? É a primeira dificuldade que a gente tem. A segunda é fazer uma pausa. A terceira é fazer uma coisa diferente. E a quarta é continuar fazendo alguma coisa diferente. Mas o primeiro é essa introspecção serve para isso. Não é só para na prática a gente se pegar distraído, né? Mas a gente treina na prática essa faculdade mental da introspecção, que depois vai servir para a gente se perceber de uma forma completa. Como é que está meu corpo, como é que está minha energia, como é que está minha mente, estou distraído, né? É uma habilidade muito importante, muito, muito importante. Agora, eu tenho uma dúvida com respeito a essa qualidade aí, mas eu não consegui resolver ainda. Um dia eu vou tentar perguntar para outra pessoa, porque eu perguntei para o John June, ele me escorraçou e não conseguiu me responder. Fala, Flori. Mas só pegando a cauda aí do Átila, do que tu falou, né? A gente, na verdade, essa questão do Tantra, né, da continuidade, a gente está sempre treinando, na verdade. Porque se a gente não estiver treinando na mente de lucidez, a gente está treinando na mente do Sansara. Nós estamos sempre treinando. Reforçando, né? Gente, mas sabe uma coisa que eu ouvi do Eric que foi muito interessante para mim ouvir e que é tão óbvio? Eu não sei vocês, mas eu tinha uma sensação assim que as aflições mentais, a ignorância, as aflições mentais não, mas não todas, mas a ignorância. Eu tinha a sensação que era contínua, sabe assim, como se a gente vivesse num mar de ignorância. De vez em quando a coisa piorava, porque surgia raiva, desejo, apego, nananana. Mas como se a base fosse ignorância. Acho que vem da coisa do avidya, né? Parece que é o tempo inteiro, assim. Mas ela é também momento a momento. Então, não é que a gente vive numa ignorância, assim. Ela surge momento a momento. Cada vez que a gente está lúcido e presente, ela não surge. Quer dizer, tem uma ignorância fundamental, assim, mas né? Não é aquela coisa que cega a gente completamente. Mas cada vez que a gente está presente completamente, a gente não, naquele instante, não surgiu a ignorância, né? A delusão completa, assim. Não é uma coisa contínua. Eu achei tão legal isso, porque a visão que é uma coisa que você tem que furar, né? Furar. Claro que tem um nível que a gente tem que furar mesmo. Mas a delusão grosseira ela não é contínua, ela surge de momento a momento também. Então, se a gente, né, sei lá, em alguns momentos for trocando essa delusão por mais lucidez, a gente vai ganhando mais lucidez, né? Mas me dá uma alegria isso aí, porque não dá impressão... Vocês não têm impressão? Eu tenho a impressão que era uma coisa assim... Eu vou ter que fazer um puta esforço, cavar, sei lá o que eu vou ter que fazer para me livrar disso. Mas é momento a momento também. Tem Quando eu nada encontrei- impermanente. Tudo impermanente, inclusive a delusão, né? Quando eu encontrei os ensinamentos do Lama Alan e as instruções de prática dele, e esses ensinamentos do Dzogchen, aí eu vi essa possibilidade, porque senão não tinha sentido a gente treinar, é como se fosse um... Aí ele abriu claramente assim para mim, viu assim, pô, é isso, né? É você cultivar essa presença, esses fatores mentais, né? A atenção plena, a introspecção e a sabedoria. Então, isso
Isso aí, é momento a momento mesmo, como você disse, né? A confusão é momento a momento. É momento a momento que a confusão, ou a confusão se abre, ou o Sansara, né? Ou a confusão, Mas ou a lucidez. momento a momento. Momento a momento, exatamente. Momento a momento mesmo, assim. Bem Oi, interessante. Darcy. Eu faço uma síntese disso tudo que vocês estão falando, usando a palavra consciência. É ficar consciente de estar consciente. É como tá vendo meus pensamentos, tá vendo meus sentimentos, minhas dores, tá vendo o que está acontecendo, tá ciente, a metaconsciência está sempre presente. É mais ou menos isso. E até mesmo esse devaneio, assim, de repente minha mente começa a devanear e eu percebo que eu estou. Aí eu acho que é por aí que é o treinamento, é refinar cada vez mais esse estar consciente de estar consciente. É isso aí. É isso aí. Então vamos seguir. Então, a única maneira. Então. Então, você lê, investigue, daí do Genipa diz familiarize-se, GOM, né? Aquele termo que significa medite, familiarizar-se, né? Não fique só pensando nos ensinamentos. Veja o que acontece quando você pratica o que lhe foi passado. A única maneira de saber o que é a meditação é praticando. E ao fazer isso, tudo isso, sua confiança começa a crescer, talvez a ponto de se tornar irreversível. Aí você diz, é isso, esse é meu caminho, ponto, né? No texto, ele se dirige a pessoas que estão prontas para decolar, né? Tava naquela encruzilhada, assim. Eu já sei que esse é meu caminho, mas agora eu faço o quê, afinal de contas, né? Só precisam saber qual é o caminho para isso. Não é um texto para aqueles que procuram Dharma como um hobby, buscando o próprio conforto. Tem um bom corpo, um bom emprego, uma família boa. Agora eu quero só um pouquinho do Dzogchen, dar uma melhoradinha. Assim tudo vai ficar perfeito. Ele está falando com pessoas... Calma aí, deixa eu botar Ele está falando com pessoas que que estão com a aspiração real de atingir a iluminação, até mesmo nesta vida. Pegue essa vida preciosa de vantagens e liberdades e tire o máximo de proveito disso, como se fosse agora ou nunca, como se fosse a sua única chance. Corpo de arco-íris ou nada. Poucos lugares no mundo têm uma oportunidade tão maravilhosa como aqui no Brasil, no Sul. Com o mestre qualificado, o Lama Santen, que convida outros mestres qualificados, tipo o Lama Wallace, uma escola, crianças, uma sanga saudável, instruções e a oportunidade de praticar no cotidiano sem ter que ir para outro lugar. Mas também com a oportunidade de se retirar por algum tempo, se dedicar exclusivamente à prática, como no Jetavana, lugar onde a Flori fez retiro, que está lá prontinho, de onde você pode voar como um garuda. Garuda é um pássaro mítico que sai do ovo e já sai voando, né? É isso que ele diz no texto. Quando você estiver investigado, escolhido cuidadosamente o caminho, então simplifique. Vá para um lugar isolado, com uma almofada confortável, e esse é o seu laboratório super barato. Gere a bodhicitta, a aspiração de atingir a completa iluminação, inteligência conativa, escolha os seus desejos, motivação autêntica, pronto, né? Com devoção sincera, ofereça preces de súplica ao seu guru e receba as 4 iniciações. Então, o Vidyadhara vivo, que é um dos meus professores, vivo, não é mais vivo, infelizmente, mas era vivo nesse momento aqui, né? O Vidyadhara vivo, que é um dos meus professores, Yantan Rinpoche, quando estava dando conselhos práticos, não muito tempo atrás, foi perguntado, quando você está em retiro, fazendo muitas sessões, qual deveria ser a preparação em cada sessão de prática para aproveitá-lo ao máximo? Eu estava nesse dia aí. Ele disse exatamente isso, gere bodhicitta, tome refúgio, traga o guru à mente indivisível do Buda, ofereça preces de súplica, e enquanto mantém a visão pura do guru, imagine que você recebe as 4 iniciações. É assim que recebemos as bênçãos de corpo, fala e mente dos 3 vajas do nosso guru. Só que aí, na 4ª iniciação, quando a gente se dissolve, quando o guru dissolve na gente, a resposta dele foi essa, completa. Você repousa, né? Fundido com o guru. E quando você se distrair, você faz tudo de novo. Só que aí, esses praticantes que o Yantan Rinpoche estava conversando, eles ficam sem se distrair por minutos, muitos minutos, às vezes horas. Então, a instrução dele era, cada vez que você se distrair, você faz súplica para o guru,
recebe as 4 iniciações, descansa, fundido com o guru. Se distraiu, 4 iniciações. Imagina, eu falei, meu Deus do céu, não vai dar para mim essa prática, né? Me lembro bem dele explicando isso. Então, é assim que recebemos as bênçãos de corpo, fala e mente dos 3 Vajras do nosso guru. Imagine o guru na sua frente com um Om branco no topo da cabeça. A partir do Om, uma luz branca luminosa como um néctar é irradiada, simbolizando o corpo do guru, entrando pelo topo da sua cabeça, permeando e transmutando seu corpo, que é assim abençoado por Guru Rinpoche. Essa é a primeira iniciação, a iniciação do vaso. Isso aqui é super importante, gente. Vou até, tá em itálico até, mas eu vou até dar uma grifada aqui. Não sei que jeito. Não vou grifar não, porque depois eu vou trabalhar. Mas aqui o Lama está ensinando como é que a gente faz as 4 iniciações, né? E aí, quando receber as bênçãos de corpo do Guru Rinpoche, é como se o nosso corpo se transformasse no corpo de Guru Rinpoche, translúcido, né? Feito de luz. E não sólido e kármico, como é o nosso, né? Então, essa é a primeira iniciação, a iniciação do vaso. Então, de um A vermelho na garganta do guru, uma luz vermelha rubi, entre em seu chakra da garganta, preenchendo seu corpo e transmutando sua fala. Essa segunda iniciação é a iniciação secreta. Do rum azul escuro no coração do guru, emanada uma luz azul índigo até seu chakra do coração, e novamente preenchendo seu corpo fala e mente, transmutando sua mente. Assim você recebe a iniciação da sabedoria, da consciência primordial. Cada uma dessas iniciações semeia a realização de Nirmanakaya, Samogakaya e Dharmakaya, respectivamente, né? Então, quando a gente recebe a iniciação do vaso, a primeira, a gente está plantando as sementes para liberar por meio do Nirmanakaya. Depois fala Samogakaya, de mente Dharmakaya. E na 4ª iniciação, você imagina estar recebendo as 3 luzes simultaneamente, as bênçãos dos 3 Vajras, e semeando as sementes Svabhavakaya. Só um pouquinho, Aninha. Então, a qualquer momento, sempre que quiser, no início de cada sessão, durante ou após a recitação da prece das 7 linhas, você pode receber as 4 iniciações. Então, a rigor é assim que funciona, né? A gente recebe primeiro do Lama, durante uma iniciação, depois, cada vez que a gente faz uma prática, né, e recebe as 4 iniciações de novo, a gente está dando sequência, né? Continuidade para essa prática. Fala, Aninha. Gê, por que ele fala que a da fala é secreta? Porque quando eu estava vendo na Yoga do sono dos sonhos, ele fala que o chakra secreto é aqui do sexo, né, o sexual. Por que é o secreto da fala? Não tem nada a ver, não sei por quê. Mas é o nome da iniciação, não é do chakra. O chakra é o chakra da garganta. O nome dessa iniciação do chakra da garganta é chamada de secreta, mas eu não sei por quê. Mas não tem nada a ver com o chakra secreto. É outra coisa. Mas tá, secreto... Não tem nada a ver. Tá. Eu não sei por que chama. Eu não sei porque esses nomes, né? Vaso secreta, sabedoria, não sei. Mas não tem nada a ver com chakra secreto. A iniciação secreta é no chakra da garganta. É a iniciação de fala. Chama secreta. Oi. Gê, eu tô com um livro aqui do Mingyu Rinpoche, do Nondro, ele explicando o Guru Yoga, ele fala que esse nome secreto para essa iniciação se refere aos certos aspectos dessas práticas, basicamente queremos dizer profundo ou interior, porque vai purificar aí aspectos sutis agora, porque na primeira aspectos grosseiros, né, físico, né? Agora o aspecto sutil, aí esse secreto é no sentido de profundo, interior, né? Ou que é mais sutil do que os fenômenos externos. Deve ser um problema de tradução mesmo, né? Um tipo de não ter palavra para essa iniciação, né? E depois a iniciação de sabedoria, que é da mente, né? Ou da consciência primordial. Depois Svabhavakaya, que é das 3 ao mesmo tempo. Como se fosse a indivisibilidade dos 3 kayas, né? Mas realizar esses 3 kayas é uma coisa, né? A gente recebe iniciação de corpo e depois é um trampo para realizar essa iniciação de corpo, né? Mas a prática é essa, a gente recebe primeiro durante uma iniciação e depois a gente dá continuidade na nossa própria prática. Então, identifique a primazia da mente entre corpo, fala e mente, dissipando qualquer dúvida com relação a esse ponto. Então, nós podemos passar o resto do retiro só nesta frase, especialmente nesses tempos materialistas. Pronto. E aí chega no tema que o Lama adora discutir, né? Então, a primazia da mente, né? Entre corpo, fala e mente. Qual que é o principal? A mente. Esse é o ponto.
E nesses tempos materialistas, isso é a morte, né, para muitas pessoas. Se você perguntar a qualquer neurocientista o que tem a primazia, ele diria o cérebro. O mantra deles é: a mente é aquilo que o cérebro faz. Se realmente quer mudar sua mente, mude o cérebro. Provavelmente as drogas são a melhor forma. Portanto, isso é uma delusão aprendida. Ninguém nasce pensando assim. É um presente especial do século XX. É como tomar datura. Uma planta alucinógena. Você começa a alucinar e não sabe que está alucinando. É uma planta que gera uma psicose. Por um período você fica completamente doido, mas o efeito passa e se você tiver sorte, você recupera a sua sanidade mental. Portanto, o materialismo é o datura dos intelectuais. É uma loucura completamente compartilhada, né? Insanidade temporária é causada por um dogma delusivo, que induz a delusão, né? Seres deludidos apresentando-se como cientistas. Uma tragédia. O Lão é muito duro, né, quando ele fala desse assunto aqui. Ele dá até vergonha alheia, às vezes me dá. Às vezes eu tenho até vergonha de traduzir essas coisas, porque ele dá tanta porrada que eu fico, meu Deus do céu. Eu já sei que os psicólogos vão tremer, muita gente vai tremer, eu já fico com medo de traduzir, mas eu traduzo, né? Então ele diz que se você está seguindo o caminho do Dzogchen, você tem que ter total clareza sobre esse ponto. Qual deles tem a primazia? Corpo, fala ou mente? Né? O que surge primeiro? E a resposta é mente. A primeira fase do primeiro capítulo do Dhammapada diz que todo fenômeno é precedido pela mente, surge da mente e consiste da mente. A mente tem primazia desde o cânone Pali. Cânone Pali, né? Desde os ensinamentos diretos do Buda até o Zen, o Dzogchen e o Mahamudra. É a essência dos ensinamentos do Buda. Todas as experiências são manifestações da mente. Por isso, facilmente podemos pensar que só a mente é real. É a escola do mente apenas, né? Mas aí, depois vem o caminho do meio, né? Mas então, é fácil também. Bom, se todas as aparências são manifestações da mente, então o que existe? A mente, né? Do que é que nós temos total certeza além da mente e das aparências da mente? Nós imaginamos que há um mundo externo, independente da mente. Mas quem já viu esse mundo? Sem ser por meio de aparências que são apresentadas à mente. Porque sempre que olhamos, vemos mais aparências da mente e nada além. Tudo nessa sala são aparências da mente. Não há nada lá fora. Por isso podemos pensar que só a mente é real e que tudo que aparece são aparências vazias. Mas quando você chega a essa conclusão, aí ele continua. Então, investigue cuidadosamente a assim chamada mente, em termos de lugar de origem, localização intermediária e destino final. Então, ele leva a gente para um lado, para um extremo, né? Fala assim, olha, a mente é o principal. Tudo que nós percebemos, todo mundo é percebido por causa da mente. Então a mente de verdade, né? O mundo externo não, mas a mente é. Também não. Então ele vai falar, o que determina que somos seres sencientes? O que é a definição de um ser senciente, né? Não é o corpo, você poderia ser um Buda com essa mesma aparência, você podia ter esse corpo aqui e ser um Buda. Então, o que determina é a mente. Se você tem uma mente de ser senciente, você é um ser senciente. Se você tem uma mente dualista que se fixa e é contaminada por aflições mentais, você é um ser senciente. Portanto, tendo a experiência da nossa própria mente, podemos dizer que não somos um Buda, somos seres sencientes. Eu não sou um príncipe, sou um mendigo. E por quê? Porque eu tenho a mente de um mendigo. E o sábio ministro pergunta, e de onde que ela veio? Onde é que ela está? E para onde ela foi? Então, a gente se identifica, né, se define a partir da nossa mente. Se a gente acha que a gente tem uma mente de ser senciente, somos seres sencientes. Se a gente acha que tem uma mente de Buda, somos Budas. É basicamente assim, né? Se a gente acha, não. Se a gente tem, né? Uma mente de Buda, uma mente de ser senciente. Então, a análise desses pontos revela a vacuidade de sua origem, localização e destino. Quer dizer, o Lama, depois da próxima prática vai ser possivelmente essa, né? Já vai acabar esse estudo aqui, esse vídeo aqui. A próxima prática vai ser essa, possivelmente, de investigar qual é a origem, a localização e o destino dos pensamentos, né? Lógico que a gente não tem como avaliar a mente como um todo, mas se a gente analisar, investigar como é que surgem, de onde que os pensamentos vêm, onde é que eles permanecem, para onde eles vão,
a gente está analisando a própria mente, né? Então, essa mente real a qual nos agarramos, simultaneamente a fixação de sermos seres sencientes, não vem de nenhum lugar, não está localizada em nenhum lugar e não vai para nenhum lugar. Ela é vazia. É nesse ponto que entra a perfeição da sabedoria, Prajnaparamita, né? Se você conseguir realizar a vacuidade da sua própria mente, as peças do dominó começam a cair. E sem muito esforço, você pode realizar que se a mente em si é vazia, então todas as aparências que surgem da mente só podem ser vazias. Então não somos realmente seres sencientes, porque não temos realmente mentes de seres sencientes. Ela é vazia. Isso significa que podemos ser livres. Deixa eu ver. O que é? Compassivamente ao vivo. Quem quiser ver o Lama Cientista bater compassivamente ao vivo, olhando para os coitados, veja como cultivar equilíbrio emocional e mental. É muito lindo esse vídeo. Seu vídeo... É o vídeo de lição de casa para todo mundo que faz o CB comigo. Vídeo inicial. É muito maravilhoso. Vou compartilhar para quem não assistiu. Então, agora a gente tem esse vídeo 5 de perguntas e respostas que a gente sempre pula. Vamos só ver como é que começa o próximo vídeo para ver se... vamos seguir aqui no vídeo 6, porque ele vai começar a discutir... Putz, ele vai entrar no negócio de uma pergunta. Deixa eu ver se eu acho a pergunta que ele fez. E se praticarmos e não realizarmos Rigpa, qual seria o sentido de ter praticado? Peraí. Putz, vamos ver essas perguntas aqui, gente? Porque geralmente elas são boas, sabia? Ótimo, Gi. Maravilha. Vamos ver esse aqui, ó. É que tem uns caras que exageram, começam a falar umas coisas que ninguém entende, ninguém sabe do que eles estão falando, né? Mas vamos ver. Esse aqui, por exemplo, praticante Theravada, isso aqui. Quando praticamos Shamatha da consciência na consciência, temos os mesmos nímitas, os sinais adquiridos quando atingimos Shamatha através da atenção plena à respiração. Há esses mesmos sinais como controle de qualidade? Então, vamos ver o que o Lama vai explicar. Porque assim, ó, quando a gente pratica Shamatha, né, isso é bem descrito no Revolução da Atenção. Porque ali o Lama está descrevendo o caminho de Shamatha na tradição Theravada, basicamente, né? E aqui, quando o Lama começou a ensinar o Dzogchen, ele ensinou bastante isso pra gente, mas quando ele começou a ensinar o Dzogchen aqui no Brasil, aí ele ensinou a prática de Shamatha no caminho do Dzogchen, né? Especialmente do John Limpa. Então, aí não são mais 10 estágios, são 4, enfim, tem diferenças, né? Mas o caminho é essencialmente o mesmo, quer dizer, o ponto final do caminho é atingimento de Shamatha, né? Só que são estágios diferentes, são descritos de formas diferentes. Mas no Revolução da Atenção, tem um momento que a prática é basicamente de atenção plena à respiração, no Revolução da Atenção, né? E tem um momento que acontece ao longo do caminho que a respiração, né? Ela é uma sensação tátil, né? Então, ela está ligada ao corpo físico. Para que o praticante atinja Shamatha, ele precisa se desligar dos sentidos físicos, né? Então, o que acontece é que começa a surgir na mente do praticante, com o tempo, sei lá, pelo estágio 7, se não me engano, começa a surgir um sinal mental, né? Que é como se fosse uma experiência muito sutil ligada à respiração. Mas não é mais a sensação da respiração. É um sinal mental, ligado ao elemento ar. Né? E é um sinal mental. Então, diz que esse sinal varia de pessoa para pessoa. Pode ser um quadradinho, pode ser uma bolinha, pode ser uma luz, pode ser uma flor, pode ser uma estrela, pode ser o que for. Mas é um sinal que começa a surgir na mente do praticante consistentemente. Né? E aí, nesse momento, o praticante para de deixar a atenção na respiração grosseira e foca nesse sinal. Mais adiante, lá para o 9º estágio, se não me engano, surge um sinal muito mais sutil que esse, que já é realmente uma... Ai, como é que fala isso, Jesus Cristo? Talvez o Lama vai explicar, eu estou aqui me matando para tentar lembrar, mas é como se fosse uma contrapartida lá no reino da forma já, do elemento ar. E é um sinal bem, bem, bem mais sutil.
Então, aí, quando surge esse sinal bem mais sutil, que é muito mais difícil de sustentar foco, o praticante pega esse sinal de novo, né, esse mais sutil, e aí ele atinge shamatha. Então, é como se fosse a prática que é inicialmente muito grosseira, que é a de atenção na respiração, né, das sensações do corpo, passam para a mente, para um sinal bem mais sutil, depois para um sinal mais sutil ainda, né? E assim o praticante se desprende de todos os sentidos físicos e atinge shamatha. Então, esses são os nímitas, né? Surgem esses nímitas aí na prática de aplicação da atenção plena à respiração. Aí a pergunta é se na prática de consciência da consciência, que é o que a gente estava fazendo até agora, mente e tudo mais, se são os mesmos nímitas, né? Aí o Lama explica, não, nímitas como descritos na tradição Theravada, não. O Buda nunca fez referência alguma aos 3 nímitas, ao sinal preliminar e ao sinal adquirido, né, que são essas três experiências. Eles se encontram apenas na tradição Theravada. Quem quiser entender melhor isso, lê o Revolução da Atenção, que o Lama explica completamente lá, né? Mas eu tenho certeza de que isso não é algo que eles simplesmente inventaram, como uma especulação. Acredito que venha direto de sua experiência, mas é particularmente a prática Theravada com foco na região das narinas que faz surgir os nímitas. Então, é uma experiência meditativa, ligada à técnica que você está usando, né? Se nós olharmos as tradições indo, não é indo, é indo, indiana, né? E tibetana, o Mahayana, né? As tradições tibetanas, o Mahayana, a Sangha, por exemplo, ensina a atenção plena à respiração como um método de shamatha e vipassana, e não faz referência alguma aos nímitas, esses sinais que surgem, né? Se estamos seguindo o caminho do Dzogchen, a linhagem do John Limpa, as práticas de atenção plena à respiração e de observação dos pensamentos são dirigidas diretamente para a realização de Rigpa. Então, não iremos demorar muito nessas duas práticas de atenção plena à respiração, né? Somos como abelhas indo direto para um jardim. Nós vamos diretos para a natureza da mente. Uma analogia bem forte. Se você está no meio de um sonho não lúcido, né, você está dormindo lá completamente, acreditando completamente no sonho, né? Você pode fazer muitas práticas que são muito boas. Como o John Limpa disse, é muito bom inicialmente cultivar bons pensamentos, evitar os maus, observar pensamentos, repousar na consciência e ver os pensamentos. Mas o mais importante é despertar para a natureza da realidade, que você está experimentando e se tornar lúcido. No momento em que você reconhece o sonho como sonho, você desperta. O Lama contava uma história super divertida de um cara que estava sonhando. Ele tinha um sonho que ele era um sonho super que ele achava super maravilhoso, assim, e que ele recebia um mestre no sonho dele. Aí esse mestre ensinava ele a fazer prática de shamatha, daí ele praticava shamatha no sonho, né? Como é que era essa história, gente? Mas ele fazia uma analogia com a gente, assim, né? Que esse sonho era muito maravilhoso, era, né, muito agradável e a pessoa tinha muita devoção, porque o mestre ensinava a pessoa a praticar shamatha no sonho. Mas daí, não sei como é que é a passagem, não lembro direito, mas o ponto é que ele precisava despertar no sonho, né? Precisava acordar no sonho. Não adiantava ele praticar shamatha, vipassana no sonho, se matar de praticar no sonho, né? Ele precisava era ficar lúcido, né? Mas o Lama contava uma história dessas, assim, que o praticante passava praticando shamatha, vipassana há muito tempo e finalmente ficava lúcido. Podia ter ficado lúcido direto, né? Mas o ponto é esse, a gente precisa mesmo é despertar do sonho, né? Então, no momento em que você reconhece o sonho como sonho, você desperta, e nesse momento, independentemente de ser um pesadelo ou um sonho agradável, você está livre, não interessa mais. Assim, você não precisa transformar o sonho, só precisa despertar. Não precisa nem se preocupar em o sonho ser bom ou ser ruim. Fala, Lu. Eu fiquei pensando, assim, o caminho óctuplo, né, que é um ensinamento ao método Mahayana, o caminho dos 8 passos. O 8º passo do nobre caminho ensinado pelo Buda, acho que o 5º é dhyana. Então, para, assim, compreender shamatha, dhyana e a meditação do Zen. A meditação do Zen, eu não sei te dizer, Lu. Zazen, eu não sei te dizer, não sei te explicar, mas dhyana é concentração. É um pouco observar os pensamentos, assim, despertar a lucidez. Não é observar os pensamentos, Zazen. Não, pelo que eu sei, pelo que o Lama Santa explica, não é. O Zazen é muito mais parecido com a prática de presença aberta mesmo, da não meditação.
É mais parecido. O Zazen, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo o Lama Santa conversando com o Lama Long Wallace, o Zazen é mais a meditação da não meditação, do Dzogchen. Você não fazer nada, você não observa pensamento, você não faz nada. Você realmente só repousa, né? Só que a crítica que o Lama Long Wallace sempre faz não a essa prática, né? Mas a gente se dedicar só a essa prática sem ter atingido Shamatha Vipassana, é que a gente, na verdade, a gente está repousando na nossa ignorância, não está repousando na natureza da mente, né? Dessa crítica que o Lama Wallace faz. A gente deveria primeiro atingir Rigpa, realizar, atravessar, né? Fazer a prática de Trekchö, atravessar para Rigpa, daí fazer essa prática de não meditação, né? Primeiro a gente precisaria fazer Shamatha, então desenvolver dhyana, concentração, por meio das práticas de Shamatha. Então dhyana é concentração, né? O sentido da palavra dhyana. E a gente cultiva a concentração por meio da prática de Shamatha, né? Aí o Zazen, ou a prática de não meditação, seria uma prática mais adiante, assim, onde a gente já tem uma realização da vacuidade, especialmente da vacuidade da mente, né? Senão a gente está fazendo uma prática de Shamatha bem mal feita, inclusive, porque daí a gente não está nem focando no lugar nenhum. Ô, Jeane, deveria ser, mas não é, né? Deveria ser, mas não é. Mas o Lama falou nesse último retiro que o Zazen ele está além. Então, no nosso caminho, a gente faz Shamatha, Vipassana, e depois vai chegar onde o Zen, eles praticam direto lá, mas, claro, tem um outro caminho que não é o que é nosso. Que a O gente Zen é uma outra parada, tem outro, uma outra método. parada, mas ele está depois. E o Lama trabalhou bastante isso. Eu lembro deles conversando isso, assim, que o Zazen seria equivalente à meditação do Dzogchen, da não meditação. Exatamente. Mas, Certo, Lu? ô Jane, então, uma nova pergunta da mente, vou trazer aqui na mente, quando a gente pratica, assim, trazendo o foco, a concentração para 6 perfeições, as 6 Deu, cortou, qualidades... não te ouvi, fala de novo. Tira a câmera, Lu, tá ruim sua internet. Perdão. Fala. É porque passou um ciclone tropical, né? Então, vocês imaginem. Meditar com foco... É que os focos, eles podem ser... Eu posso meditar consciente da respiração, né? A quietude no meio do movimento, observando a respiração. Posso trazer também a concentração para 6 perfeições, as qualidades incomensuráveis, por exemplo, as 6 perfeições. Mais ou menos, Lu, isso já não é foco de meditação, né? Isso são qualidades que você desenvolve. Generosidade, esses parâmetros você desenvolve com variadas práticas, né? Mas não é um foco para a prática de Shamatha. As práticas de meditação elas têm que ter um foco de Shamatha, precisa ser um foco bem definido. Então, o Lama Long Wallace ensina respiração, mente e consciência. Então, ou você foca na respiração, ou foca nos pensamentos, espaço da mente, na mente, ou consciência. E a prática das 6 paramitas é uma prática gradual, assim, né? Não são práticas de meditação no sentido de Shamatha. Você pode até meditar sobre generosidade, sobre qualquer coisa, né? As 6 perfeições, as 4 incomensuráveis, são outras práticas mesmo. Mas o caminho seria assim, a gente desenvolver virtudes, evitar ações não virtuosas e reforçar as ações virtuosas, gerar Sim, isso no caminho Mahayana, o caminho do Bodhisattva, né? O Dzogchen, ele é um método mais direto, porque a premissa é que quando você atinge Rigpa, essas qualidades brotam espontaneamente. Você não precisa desenvolvê-las, entendeu? É como se você chegasse direto na fonte. Você não precisa... É por isso que ele é um método direto e rápido. Porque quando você atinge Rigpa e desenvolve por meio da prática de Trekchö e Togal, você chegou na fonte. Você não precisa fazer uma prática para desenvolver generosidade, paciência, nada. Está ali já, presente já, né? Ok. Esse é o barato da prática do caminho do Dzogchen. Fala, Darcy. Quando eu comecei a praticar, eu conheci a monja Coen, eu pratiquei muito tempo sem ter
a Instrução menor nenhuma, né? instrução. Sentava, eu conta de 1 a 10, não sei o que, volta. E de vez em quando a gente tinha, eu acho que é Dokusan, era uma entrevista com ela para falar sobre prática, mais nada. E basicamente o que ela me falava era o que o Shagdu falava com as pessoas, né? Continua. Como é que era em inglês? Pega aí. Ele fala. Você lembra? Sei. Não, Shagdu? Não sei. Shagdu Rinpoche falava, continua, né? Não sei o que, gol. É um método maluco, né? Mas maravilhoso. Mas é outro método, né? Aí É eu difícil de migrei misturar. pro tibetano, porque tinha muita explicação, comecei a compreender. É. Eu também comecei no Zen. Keep going, keep going. Vamos ver aqui. Deixa eu ver a próxima pergunta, se é muito gigante. Vamos ver. Esse é o do Nondo. A gente vai pular, porque nem todo mundo faz Nondo. Quem quiser, pode olhar lá. No ano passado, o professor deu ensinamento sobre yoga dos sonhos, sobre os sinais que deveríamos usar para nos tornar lúcidos durante os sonhos, como puxar o nariz. Segui essas instruções e comecei a ter alguns sonhos lúcidos. Só que o sinal era reconhecer que a pessoa que tinha falecido já tinha morrido e não poderia estar no sonho. Eram parentes ou pessoas próximas, isso foi desconfortável para mim. Então, eu não quis fazer mais aquela prática, isso parou de acontecer. Ai, que engraçado. Quer dizer, ele seguiu uma instrução que o Lama não deu, se deu mal com a instrução e parou de fazer a prática, né? É como não seguir um mestre? Eu não mandei essa instrução, né? Tinha sinais que, quando você achava que você estava lúcido, esse negócio de puxar o nariz é assim. Uma das estratégias para você perceber que você está num sonho é que no sonho acontecem as coisas mais absurdas do mundo, né? Então, a gente deveria se acostumar durante o dia, quando a gente vê alguma coisa muito estranha, a gente puxa o nariz. Se a gente estiver acordado, o nariz não vai acontecer nada, o nariz vai continuar lá, né? No sonho, ele... que nem o Pinóquio, né? Então, a ideia é que era uma instrução do... Labert, como é que é o nome dele, meu Deus? Alguém lembra o nome do parceiro do Lama Wallace que dava instrução de yoga de sonhos? Vou lembrar daqui a pouco. Então, um dos truques era esse, você se acostumar, quando você vê uma coisa muito estranha na sua vida, assim, tipo, sei lá, uma vaca passando no meio da rua, sei lá, qualquer coisa esquisita, você puxar o nariz. Então, como se esse hábito de quando você vê uma coisa estranha, puxar o nariz, pudesse invadir o sonho, né? E daí, no sonho, se você puxar o nariz, uau, você vai, tô sonhando, tô lúcida, não sei o quê. Poderia ser um método, né? E puta, eu já tentei fazer isso, meu nariz não vai. Aí o Lama falava assim pra mim: você é a única aluna que eu tenho que tem um nariz de verdade no sonho. E eu acho que é trauma de ter nariz grande, sabe? De italiano que tem nariz grande. Eu tenho trauma de ter nariz grande. Então, eu puxo meu nariz no sonho, ele não vai. Ele fica igual. Não serve pra mim esse truque aí, pra mim, não vai, né? Então, tem vários outros. Tem, tipo, você pular. Se você dá um pulo na vida comum, você cai no chão de novo, né? No sonho, você vai, cai devagar, ou vai. Mas a ideia era sempre essa, quando você vê uma coisa estranha acontecendo na vida real, você faz uma coisa dessa, se chama teste de estado, teste de check state, uma coisa assim. Você, né, faz uma checagem de como que você, se você está acordado, se você está dormindo. Mas só funciona no sonho, se você estiver testando, né? Agora, essa pessoa, ela tentou fazer com... Stephen Laberte, obrigada, Van. Ela tentou fazer com pessoa morta. Não é a instrução que o Lama deu. Porque você não vê pessoa... Normalmente, você não vê pessoa morta quando você está acordado, né? Pode até ver, mas você não vê normalmente. Então, não funciona. Tem que ser assim, uma coisa estranha acontece quando você está acordada, daí você se acostuma a fazer o cheque, né? Puxar o nariz ou pular, dar um pulinho. Uma vez eu fiz uma surpresa para a turma que estava em retiro lá com o Lama Wallace na Itália, né? E cheguei no meio do retiro, fui tomar café com eles de surpresa, assim, porque meu pai tinha falecido e eu não ia, daí o Lama me chamou, eu fui. Então eu cheguei e fiz uma surpresa para a turma. Fui pro café da manhã. Aí o Henrique estava vindo com o Gustavo assim pro lugar. O Henrique fez assim. Puxou o nariz. Falou, como é que a Joane pode ter aparecido aqui no meio do retiro? Aí ele puxava o nariz, assim, o palhaço do Henrique. Muito engraçado, meninos. Então, esse é a estratégia, né? Agora, o cara usou um... que pode funcionar, se você...
A ideia é assim, você perceber qualquer coisa estranha no sonho como sendo uma coisa estranha. É que a gente não percebe, a gente vê as coisas mais absurdas do mundo no sonho e acha muito normal, né? Não é uma pessoa morta e fala, oi, pai, abraço meu pai que morreu faz 4 anos. Quer dizer, a gente acha super normal no sonho, né? É uma falta de lucidez completa no sonho, né? Mas a ideia é a gente se acostumar a achar estranho e fala, pô, peraí, tô sonhando. Só posso estar sonhando, né? Então, o cara se deu mal, começou a pensar em pessoa morta e ficou mal. Aí ele perguntou, aí no fim a pergunta foi outra. Quando você sugeriu a prática da noite de ao deitarmos nos mantermos lúcidos, despertos, lembrei da minha experiência e tive medo. Podemos realmente encontrar os seres falecidos no bardo enquanto dormimos ou isso é apenas um sonho? Então, vamos lá. Vou dar um exemplo. Às vezes gosto de ver filmes antigos dos anos 30, 40. Todos que vemos na tela estão mortos. Eu vejo I see dead people, ela falou, por causa do filme, né? Do menininho lá. I see dead people. Porque todo mundo que está no filme está morto, né? Você não está vendo gente morta. Assim como não vê gente morta na televisão. Você acha que são pessoas pequenas. Não. Você acha que são pessoas pequenas na TV? Claro que não. São só aparências, nada mais. Não há ninguém ali. Quando você está dormindo, você está vendo seu circuito fechado de televisão. É o seu cinema privado, o seu filme caseiro. Ali você pode ver imagens de pessoas mortas, mas aquelas não são pessoas mortas. São imagens vazias. Você não está se encontrando com as pessoas. Então não tem nada para temer. Assim como temos medo de ver um filme antigo, porque só tem gente morta no filme. Não importa estarmos lúcidos ou não. Se não está lúcido, você vê as aparências vazias como pessoas, né? E se você está lúcido, você vê as aparências vazias como aparências vazias, não tem perigo. Sobre encontrar pessoas que estão no bardo, isso é muito raro. Mas mesmo que um ser no bardo se manifeste no seu sonho, não tem perigo. São só visitantes. Se vierem e disserem, olá, estou no bardo, envie bondade amorosa para eles. A maior proteção para a mente é a bondade amorosa. Só que tem até a gente até destacou isso aqui, não lembro no retiro. A maior proteção para a mente é a bondade amorosa. Se você mandar bondade amorosa, afeto e amor para os seres no sonho ou acordado, quem vai querer prejudicá-lo? Eles vão buscar outro para machucar, não você. No Metta Sutta do Kaninipali, o Buda fala do enorme poder protetor do cultivo da bondade amorosa. Você protege a si mesmo e aos outros. Que bonito, né? Então, deixa eu ver. Tem muita coisa. A gente vai ler essa próxima assim, a gente encerra, tá? Daí a gente continua na semana que vem. Então, na prática de hoje, em determinado momento, o mestre falou sobre chegar em casa, referente à natureza última. Então, disse que aqueles que quisessem largar o passado e o futuro poderiam fazer um voo de espaços de garuda. De espaços? Estranho, né? Você poderia falar um pouco sobre os voos de garuda? Há um lindo livro com esse nome, Flight of the Garuda, de Shakar Rinpoche, e é sobre Dzogchen. Enquanto estivermos sentados no ninho, onde há ratos vivos e mortos, ainda estaremos repousando na nossa mente. Nossa perspectiva ainda será de um ser senciente. Estaremos localizados em nossa mente, observando pensamentos, mas ainda no ninho, né? Como se a gente quisesse ficar contando os pensamentos, mas a gente ainda está na mente comum, né? Começamos a partir daí o que é indispensável, conheça a sua mente. Mas o caminho direto do Dzogchen é de cortar através da mente, de atravessar, né? De cortar o substrato, a mente sutil, até que você se abra nessa expansão distendida, não. Nessa expansão do Dharmadhatu, só. Já assim. Do Dharmadhatu. E consciência primordial. Então, enquanto a gente vai fazendo prática de shamatha, a gente está na mente comum, né? A gente está no ninho. O Garuda voa. A analogia é essa. O Garuda ele não fica no ninho, ele voa, né? E no Dzogchen a gente não fica na mente comum, a gente atravessa a mente comum, né? A outra analogia. Você pode estar dentro de um jarro de vidro, experimentando o espaço. Esse espaço é amplo, transparente, claro. O espaço dentro do jarro é o substrato. Mas através de meios hábeis, você pode quebrar o jarro. E então, repousando ali, você vê diretamente que o espaço dentro do jarro nunca foi separado, diferente do espaço fora do jarro. Quando você repousa no substrato, aquele é o seu próprio espaço individual. Mas quando você quebra o jarro, não tem mais diferença entre você e os outros, um e muitos. Todas as elaborações conceituais são transcendidas. Dessa forma, você chegou à base, está desperto. Esse é o sentido do Dzogchen. Muito bonito, né?
Acho que essa aqui é a pergunta. Então, a gente vai deixar para semana que vem, porque essa pergunta aqui é que o Lama volta a responder no começo do outro dia. Geralmente acontece isso. Quer dizer, muitas vezes acontece isso. O Lama começa a responder uma pergunta, responde uma pergunta à noite, aí ele fica pensando aquilo durante a noite, de manhã ele fala outra coisa, né? É profundo, muito profundo. Muito profundo. Essa analogia é interessante que ele falou agora, né? Do jarro, né? Bem jarro. legal. Você está dentro de um jarro de vidro, que você não vê que você está dentro de um jarro de vidro, né? A rigor não precisaria nem quebrar o jarro, né? Era só perceber, né? Que o espaço dentro é igual ao espaço fora, né? Mas acho que ele usou essa imagem de quebrar o jarro porque a prática de Trekchö tem essa coisa, né? De atravessar essa cortina de delusão, assim, né? É ver o vaso como vazio. Ou né? O vidro como vazio, Vidro como né? vazio, não tem nada ali, né? É. Então tá, amorzinhos, tudo bem? Vamos seguir semana que vem? Aí a semana que vem a gente já faz. Deixa eu até anotar no meu caderninho, que putz, gente, eu tô realmente ficando velha, viu? Realmente. Milhões de coisas que tu faz, mulher. Tem que anotar mesmo, porque. Tem que anotar, não dá mais para confiar na minha Não, mente. mas é muita coisa que tu faz. Confundo tudo. Imagine se tu não tivesse velha, né? Hoje é que dia? Hoje é 16 de julho, meu aniversário. Gente, Sou eu. faz esse Tá com a curso aí que dia eu tô... 16. Faz Tá o com a curso aí HD que eu... lotado. O que é? Gente, faz o curso aí que eu recomendei, vai, por favor. A gente tá com o HD lotado, gente. HD tá lotado, preciso fazer botar umas coisas na nuvem. Então, semana que vem a gente começa fazendo a meditação do vídeo 6. Hoje, Oi. daqui a pouco eu vou ter que botar você em 40%, que nem eu faço com o Lama Alan Wallace. Você fala às vezes tão rápido que eu tenho que pegar o meu raciocínio. Eu vou botar em 60%. Ai, meu Deus. Mas me chama que eu falo mais devagar. Por uns 2 minutos, pelo menos. A italianada é assim. O negócio é muito, muito guru yoga, né? O Lama fala assim também, então eu me autorizo também, né? Fala rápido. Mas se você me lembrar, eu falo mais devagar, Aninha. Quando eu acelerar, eu estou numa fase meio acelerada, realmente. Mas é isso, meus bens. Vamos seguir? Vamos fazer a italiana. Vamos. Eu estou rindo aqui, você está numa fase acelerada. Numa fase tem 20 mais anos. acelerada. Não, uma fase tem 20 mais anos. acelerada. Então, vamos lá, meus bens. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. E do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte, deste oceano de Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi, Chantse, Zipani, Toneni, Pedranam, Panjeshin, Kiganati, Balão, Trupai, Sipe, Chole, Droa, Droa, Show. No reino cercado por anéis e montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da Compaixão, Tenzin Gyatso, que seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de éons. Ganrira, Ekore, Jinkam, Supandan, Dewa, Malo, Junwene, Cherezi, Tenzin Gyatso, Jape, Kauji, Badu, Tenjuchi. Garira Ekore Jinkam Supandan Dewa Malu Junwene Cherezi Tenzin Jatsoye Jape Kauje Badu Tenjuchi. O professor Shakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com o néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambuvipa em geral, especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possa sua longevidade e seus feitos ser muito extensos e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradição antiga da grande perfeição.
do John Limpo é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como o espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais, que são sua atividade iluminada, brilhe pelas 10 direções. Que os cenários da virtude irradiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Emarro, Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, um grandioso senhor compassivo Valokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas, Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer nesse lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teyata Panchendriya Vabodhana Yesoha. Que a grande seleção do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisundeusen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar, através dos 3 tempos. Quem locho sun rin nu chetan rin sa sun chapa pedro jucho sun nawada midrado sun gelesho. Por esta virtude possa eu rapidamente realizar o lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres sem exceção a esse estado de realização. Gewadinyo Dudako Lama Drugani Drawachika Malopade e Salagopar Show. Darcy, você quer falar um pouco sobre o curso que você quer que as pessoas façam? Rapidinho. É um curso sobre a obra, o pensamento de Ken Wilber. Esse é um filósofo, está vivo ainda. Ele foi, o primeiro professor dele foi o Shagdu Rinpoche. Ele faz a introdução do livro, as práticas, um dos livros do Shagdu, e é um conhecimento que permite a gente andar nesse mundo relativo de uma forma muito mais consciente e acredito que até mais compassiva. E praticamente é uma grande aula de filosofia e de psicologia do desenvolvimento. O que eu teria que falar ele está propondo uma coisa que muitos budistas não aceitam. Ele está propondo uma atualização de todas as tradições de sabedoria para que possam ser integradas com a ciência moderna, para que elas não fiquem aí a reboque da visão mítica, e etc. E tal. Eu acho bacana. Quem quiser dar uma olhada, conversar comigo, inclusive, tá bom? Estou à disposição. Beleza. Tchau, Van. Beijo. A transcrição dessa meditação não acho que não tem. A Flori tá no Drive? Então tá no Drive. Eu tô atualizando, G. Quando a gente tá fazendo aqui, aí eu tô botando lá, sabe? Tá bom. Beleza. Então Viu? tá no Drive. Deixa eu falar só mais uma coisa. Às vezes a gente fala que a Flori fala que você é rápida. Não, ela a Flori é um foguetinho. pior que eu, muito pior. A Flori faz parte do grupo do Lama Alan Wallace. A Flori é bem tudo pior emanação. que eu. Eu acho que concordo com o Darcy, a Flori também. Ela é a mestra, porque a gente, daqui a pouco eu estou tentando ver. Oi, Ninha, mas me para quando for assim. A boneca. A bonequinha vai poder enfeitar. Peraí, pronto. Então tá, meus bens.
Até quarta-feira. Tchauzinho. Ah, deixa eu falar uma coisa. Quinta-feira vai ter um negócio legal, que é uma live que a Bodhisattva pediu para eu fazer. Não sei se vocês assistiram do Marcelo semana retrasada, não sei quando ele falou sobre o livro do Guru Rinpoche que ele traduziu, né? A quinta-feira eu vou falar sobre a Mandarava, quem quiser participar. É curtinho, é uma Claro, hora. manda pra gente. Eu tenho ainda o link. É às 7 horas, eu acho. Manda o link. Eu não tenho o link ainda. É só preciso guardar ele na agenda. E quando tiver o link, eu mando no grupo. É quinta? Quinta-feira à noite. Acho que 7h30, ou 7 horas ou 7h30, não lembro, por aí. E fica gravado também, quem não puder participar. Mas acho que o Edu Santamaria, que musicou a prece de Mandarava, ele vai participar também. Acho que vai ser legal. Vai ser divertido. Obrigado, É curtinho, é Gê. menos de uma hora, eu acho. Uma hora. Eu não consigo falar muito tempo sobre esse assunto, também é difícil. Obrigado. Que isso, Marcele? Você consegue falar muito tempo. Piada Acabou pronta. comigo! Gargalhou na minha cara! Que dificuldade. Piada pronta. Que Vai dificuldade falar descansar, uma hora. mulher. Tchau, tchau. Beijo, amor. Tchau, tchau. Terça-feira tem tudo aqui eternamente. Beijo. Tchau. Tchau.